Bom dia, na paz do Senhor. Abra sua Bíblia em Mateus, apenas para situar ali. Vamos entender um pouquinho por que aqui existem 4 evangelhos. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Por que existem 4 evangelhos? Uma pergunta comum que vem também: qual é o mais completo? Por que existem 4? Existem 4 porque nenhum é 100% completo, no nosso entendimento de completo. O que acontece? São homens escrevendo a história de acordo ou influenciados com a sua história também, com a sua formação. Então, cada evangelho tem um objetivo. Cada evangelho foi escrito com um objetivo diferente. Então, não tem a opção de qual é o mais completo. Cada um tem um objetivo diferente, escrito de forma diferente para pessoas diferentes. A primeira divisão que a gente faz dos evangelhos, então, é dividir os sinóticos do não sinótico. E aí João, o evangelho de João, não é sinótico, é não sinótico. Mateus, Marcos e Lucas são os sinóticos. O que significa sinótico? Sinótico é uma palavrinha que, para entendermos, a gente divide o sim, o S-I-N da palavra, e esse sim com N significa mesma, significa igual. E o ótico vem de ópticos, do grego ópticos, que é visão. Então, sinóticos significa tem a mesma visão, tem o mesmo ponto de vista. E João não tem o mesmo ponto de vista, então ele é diferente. O que é que João se diferencia então dos outros 3? João vai escrever o evangelho de forma universal, apresentando Jesus como Filho de Deus. Mateus, Marcos e Lucas, eles têm a mesma visão. Jesus como Filho de Deus, mas eles apresentam Jesus também como o que veio de Maria, como o que veio de uma descendência, de uma genealogia diferente, uma visão diferente de João. João escreve de forma universal e nós falamos que João escreve para os convertidos, para aqueles que saem da posição de criatura e se tornam filhos de Deus. Então, João escreve nessa perspectiva. O Evangelho de João é universal porque é escrito focando o grande amor de Deus. Mateus, Marcos e Lucas, eles têm outros enfoques que nós vamos ver então. Mateus escreve para os judeus. Se ele escreve para os judeus, nós vimos muito isso enquanto líamos o Velho Testamento, o Antigo Testamento. Vimos, quem não assistiu, assista a live sobre o período interbíblico, que conforme as coisas pioravam para a nação de Israel, aumentava a ânsia do povo por um Messias, pelo Messias. Então eles esperavam o Messias, o Rei dos Reis, o político que viria para resolver os problemas de nação. Então Mateus escreve o livro, o Evangelho, para os judeus, apresentando Jesus como o Rei Messias. Marcos escreve o Evangelho para os romanos, para os trabalhadores. E apresenta Jesus, então, como servo, como trabalhador. Lucas escreve para os não-judeus, para os gentios. E ele apresenta, então, Jesus como o homem perfeito, como o Filho do homem.
E aí vamos entender o que isso muda, o que acontece então com isso. Mateus escreve para os judeus. Então, nós precisamos entender um pouco como é que crescem os judeus. Então, eles crescem desde a infância já aprendendo a lei do Senhor. Quando os meninos entram na adolescência, eles passam ali por uma prova onde eles precisam mostrar que conhecem a lei do Senhor. Não vou entrar nos detalhes agora, porque não cabe aqui, mas quando Mateus vai escrever então o Evangelho, ele precisa destacar algumas coisas no Evangelho. Se ele está apresentando Jesus como Messias, então ele precisa apresentar a genealogia do Messias. Por isso que ele dá destaque para a genealogia de Jesus e começa o seu livro com a genealogia de Jesus. Bíblia aberta, então, em Mateus 1. Então, quando nós vemos aqui Mateus 1, nós vemos ele começando a falar da genealogia. Afinal, ele vai apresentar o Messias. E lá em 2 Samuel 7, Deus faz uma promessa para Davi, dizendo sobre o trono real. A descendência de Davi estaria sobre o trono de Israel. E quando a gente lê Mateus 1:1, livro da geração de Jesus Cristo, o filho de Davi, já apontando então diretamente que Jesus vem de Davi. Então Mateus vai fazer isso. O que significa? Se os judeus já crescem aprendendo a lei do Senhor, Mateus vai destacar isso de uma forma incomparável com os outros evangelhos. Então Mateus detalha muito o que? Os ensinamentos de Jesus. Veja, os 4 evangelhos apresentam 43 parábolas. 43. Dessas 43, 26 se encontram no livro de Mateus, porque ele destaca os ensinamentos de Jesus. Quando nós lemos o Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, em Marcos 16 e 15, nós temos uma orientação clara para romanos, para trabalhadores. Levanta e vai, ide e pregar o evangelho. Quando Mateus vai dar essa mesma ordem, vai escrever sobre essa mesma ordem de Jesus para os judeus, ele vai escrever de forma completa, como Jesus disse, ensinando-os a guardar, fazer discípulos, a ordem completa, está lá em Mateus 28, 19 e 20. Então pegue e compare, leia e compare Mateus 28, 19 e 20 com Marcos 16 e 15. É um excelente exemplo de perceber como Mateus escreve para os judeus que aprendem, que gostam de ensino. Então Mateus dá os detalhes ali da fala de Jesus e compare com Marcos 16 e 15, que Marcos escreve o seu evangelho para os trabalhadores, para os romanos. Então ele simplesmente fala a ação. Mateus, então, ele detalha todos os ensinamentos de Jesus. Quando nós olhamos para o Sermão do Monte, são muitos capítulos do Sermão do Monte. 5, 6, 7, 8. Marcos não tem. Marcos não traz os ensinamentos de Jesus. Marcos traz a ação de Jesus. O trabalhar contínuo de Jesus. Porque o objetivo de Marcos é esse. Apresentar o evangelho para os romanos, apresentar o evangelho para trabalhadores. Muitos escravos libertos, muitos escravos não libertos ainda. Ele apresenta o evangelho para trabalhadores. E trabalhadores querem saber o que tem que fazer, a ação. Então, Marcos não detalha os ensinos de Jesus. Tem poucas parábolas no evangelho de Marcos. Mateus é judeu, Marcos é judeu, João é judeu. Lucas, não. Na verdade, sobre Lucas, não se tem uma informação clara se ele era judeu ou não, mas a tendência dos estudiosos é apontar para um Lucas gentil. Ele se converteu, tá? Então, Mateus era discípulo de Jesus do grupo dos 12. João era discípulo de Jesus do grupo dos 12. E do mais íntimo, um grupinho de 3.
Marcos não era do grupo dos 12. Marcos, os estudiosos apontam que ele era do grupo maior de discípulos, aquele grupo de 70 discípulos. Marcos sempre esteve por ali, viu muitas coisas, mas ele não era do grupo dos 12. E Lucas não era nem dos 12, nem dos 70. Lucas é discípulo de Paulo. Então, quando a gente sabe para o objetivo de cada evangelho, a gente entende um pouco melhor. Então, veja, se Mateus escreve para os judeus, ele precisa tanto provar que Jesus é o Messias, porque ele apresenta Jesus como o Messias, como também ele vai detalhar todos os ensinos de Jesus, de uma forma incomparável com os outros. Então, ele se sobressai detalhando os ensinos. Marcos, por escrever para os romanos, por escrever para trabalhadores, ele não entra nos ensinos de Jesus. Ele vai mostrar a ação de Jesus, o trabalhar contínuo de Jesus. Lucas, então, vem falar para os gentios. Então, Lucas vai falar muito menos dos ensinos e ele vai falar o quê? Muito mais dos sinais, das curas e dos milagres. Até por conta de ser médico, Lucas era médico, então ele tem um conhecimento para detalhar melhor os milagres, as doenças e todas as coisas relacionadas ao curar de Jesus. E aí João, ele vem para falar para a humanidade de uma forma geral, universal. Mas eu prefiro falar que ele vem para os convertidos. Ele vem então falar para aqueles que deixam de ser criatura de Deus, conforme está ali no capítulo 1, nós já lemos, para falar para aqueles que escolhem, para aqueles que aceitam serem filhos de Deus. E João apresenta então Jesus como filho de Deus. Olha só, se ele apresenta Jesus como filho de Deus, ele não precisa contar que Jesus era filho de José e Maria. Então nós não encontramos a genealogia de Jesus no Evangelho de João. Se Marcos vem para escrever para romanos, para trabalhadores, sobre ação, não importa para o trabalhador quem é filho de quem. Então Marcos também não fala da genealogia de Jesus. Ele vai o Evangelho de Marcos já entra na ação, já começa ali falando de João Batista e depois já tem Jesus já agindo, escolhendo discípulos e já na ação, que é isso que importa, tanto para os romanos, para os trabalhadores de uma forma geral. Mateus, por apresentar Jesus como Messias, então ele dá detalhes ali da genealogia de Jesus, mostrando que Jesus vem de Davi já no versículo 1. Lucas, ele apresenta Jesus como filho do homem. Então, ele vai mostrar a genealogia de Jesus numa outra perspectiva, que está inclusive na leitura do dia de hoje. Se der tempo, nós vamos comentar a leitura de hoje, senão nós vamos acumular com amanhã, tá bom? Então, eu quero dar alguns detalhes agora, algumas coisas de cada evangelho, depois a gente volta para a leitura. Então, João, eu já falei, ele não faz parte dos sinóticos, porque ele vem apresentando Jesus como o Filho de Deus. Então, João dá uma perspectiva espiritual para o Evangelho, já colocando Jesus ali como verbo no início do Evangelho. Ele tira esse aspecto de apresentar Jesus como ser humano nesse início. Ele destaca muito essa questão divina de Jesus como Filho de Deus. Ele era discípulo de Jesus, já falei, dos 12, filho de Zebedeu, chamado também de apóstolo do amor, o discípulo que Jesus amava. Fazia parte do grupo restrito de amigos de Jesus. As pessoas me perguntam bastante sobre amizade. E eu costumo dar justamente o exemplo de Jesus. Afinal, Jesus é o exemplo para nós de tudo, né?
Jesus tinha um grupo grande de seguidores. A Bíblia não traz um número de quantos seguiam Jesus de um lado para o outro. Mas a Bíblia fala que tinha também um grupo ali de uns 70, com quem ele convivia um pouco mais perto. Eu fico imaginando nós em nossas igrejas, estamos ali em igrejas grandes ou pequenas, uma quantidade, mas tem ali ou o departamento ou o grupo que a gente pertence, como se fossem esses 70. Depois tem um grupo mais restrito, os 12. Esses 12 já convivem de uma forma mais íntima, mais próxima com Jesus. Mas amigo íntimo mesmo, ele tem 3. E desses 3, tem um que era o mais íntimo, que era o mais chegado, que era o João. Então pense em amizades dessa forma. Pense dessa forma. Nós precisamos estar inseridos numa comunidade maior. Não precisamos nos relacionar com todo mundo, mesmo que não há tempo para isso. Aí temos um grupo um pouco menor, temos os mais chegados e temos aqueles que realmente levanta de madrugada, vai para a oração, até dorme. Assim como esses amigos íntimos de Jesus. Nós precisamos desses níveis de amizade. Assim como Jesus, se nós olharmos, não é o foco aqui, mas se nós olharmos como ele se relacionou com os discípulos, tanto com o grupo maior de 70, como com os 12 e com os 3, nós vamos ver que são situações diferentes, necessidades diferentes. João declara que Jesus é Deus, nós vamos ver isso lá em João 20, os versículos 30 e 31. E como eu disse, ele é conhecido como apóstolo do amor, então ele destaca o tão grande amor de Deus. Não, olha isso que interessante, não há parábolas no Evangelho de João. As parábolas, Jesus fala isso, nós vamos ver em Mateus, já que ele começa a entrar nas parábolas. As parábolas são para um entendimento, são para ensinar aqueles que ainda não têm a mente, não estão com a mente muito clara. As parábolas têm esse objetivo, de ajudar a entender. Então, João, ele não vai trazer parábolas. Por quê? Porque ele fala àqueles os convertidos, ele fala àqueles que já se tornaram, já passaram por Jesus e se tornaram filhos de Deus. Então não há necessidade de parábola, é preciso avançar. Então, João vem nesse objetivo. Sabemos que João morreu de velho, morreu velhinho, e quando eu falo que ele escreveu para novos convertidos, para aqueles que se tornaram filhos de Deus, e é claro, para alcançar aqueles que estão em busca de Deus, que em um momento já aceita Jesus, já se torna filho de Deus. Provavelmente, dos 4 evangelhos, o evangelho de João foi o último a ser escrito, já ali na velhice de João. E tem algumas características, né? Como eu disse, não tem parábolas no evangelho de João. E dos 8 milagres registrados nos evangelhos, 6 estão no evangelho de João. E o sermão do cenáculo só está em João também. Lá, nós vamos ver mais para frente. Eu vou falando, conforme nós formos avançando na leitura, eu vou falando, ó, isso aqui só está no evangelho tal, tá bom? Nós vamos falando sobre isso. João, ele não vai trazer aspectos da vida humana, vamos dizer assim, de Jesus. João não vai falar sobre a genealogia de Jesus, não vai falar do nascimento de Jesus, não vai falar da infância. João não vai falar da tentação de Jesus, não vai falar da transfiguração, não vai mostrar a escolha dos discípulos. João não vai falar nada disso. Ele vai trazer o foco em cima do amor de Deus. Então, vai trazer sobre Jesus tudo aquilo que destaca o amor de Deus. João não vai falar da ascensão, não vai falar da grande comissão, como nós vemos em Mateus 28, 19 e 20, Marcos 16 e 15. João não vai trazer nada disso. Ele vai trazer somente o que destaca o amor de Deus, o tão grande amor de Deus. Então, é o evangelho do amor.
é para ser lido por todos os que escolhem Jesus como seu Senhor e Salvador. É para ser lido por todos aqueles que estão com dificuldade de sentir o amor de Deus. É para ser lido por todos aqueles que, entre aspas, não estão se sentindo amados. Leia o Evangelho de João. Está bem? Então ele foi escrito aí no ano 85, 90, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Possivelmente aí, possivelmente não, né? O último Evangelho a ser escrito, tá bom? Vamos avançar. Vamos então para Mateus. Olha só, Mateus não foi o primeiro evangelho a ser escrito. Possivelmente foi o segundo. Marcos foi o primeiro. Mas ele está em primeiro lugar justamente porque apresenta Jesus como o Messias. E o Mateus é justamente o discípulo de Jesus, aquele que era cobrador de impostos, Mateus Levi. Ele escreve então para os judeus, como eu já disse, e ele tem o objetivo de provar que Jesus é o Messias. Foi escrito antes de Jerusalém ser destruída, então possivelmente aí no ano 60, 65 depois de Cristo. Por Mateus apresentar Jesus como Messias, o vocabulário de Mateus é mais parecido com o que nós estávamos lendo no Velho Testamento, com os livros proféticos. Tem um vocabulário mais messiânico, sempre falando, né, filho de Davi, muitas referências, muitas citações ao Velho Testamento, as profecias, para mostrar que Jesus é o Messias, então ele precisa citar as profecias e que se cumprem em Jesus. Tem 53 citações do Velho Testamento, e nessas 53 citações tem 76 referências que nós podemos fazer aí. Então ele tinha realmente por objetivo mostrar, provar que as profecias sobre o Messias se cumpriram em Jesus, tá bom? Mateus, ele destaca os ensinos de Jesus, então é o livro com mais detalhes sobre os ensinamentos de Jesus. O Sermão do Monte, aí vai o capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, mais um pouco, nós vamos ver quando chegarmos lá. Mateus tem então aí 26 das 43 parábolas de Jesus. É o que dá detalhes da tentação de Jesus. Ele vai falar muito sobre a questão da lei e da graça, mostrando por que Jesus veio. Mateus tem, por apresentar Jesus como Messias, então ele tem uma parte escatológica importante, não é só Mateus 24, nós vamos ler e vamos ver isso. Então, é um livro importante dentro do estudo da escatologia também. Depois de Mateus, nós temos Marcos na nossa Bíblia, certo? Marcos, eu já disse, não foi um dos 12 então, mas ele estava por ali, possivelmente fez parte do grupo dos 70. Viajou depois com Paulo, com Barnabé, passou muito tempo com Pedro também. Ele escreveu possivelmente o livro, tem estudiosos que apontam que ele escreveu o Evangelho aí 45, 50, e outros dizem que um pouquinho mais para frente, entre o ano 65 e 68. Mas ele escreve, os 3 evangelhos sinóticos são escritos antes da queda de Jerusalém, porque se tivessem sido escritos depois, eles teriam citado, principalmente Mateus, que teria citado a destruição do templo no ano 70. Então, como não é citado, entende-se que foram escritos antes. O livro de Marcos é um livro extremamente prático, como eu disse no início, falando do porquê 4 evangelhos. É um livro escrito para os romanos, é um livro escrito para trabalhadores. Então ele ignora o nascimento de Jesus, a genealogia de Jesus, e vai direto para o ministério de Jesus, para a ação.
ele conta o feito, a experiência. E não conta, não fala sobre os ensinos de Jesus. E a cruz e a ressurreição são os pontos centrais do Evangelho de Marcos, compõem 20% do livro. Por quê? Se ele é um livro de ação, se ele é um livro de prática, então ele vai focar na maior ação de Jesus, no maior feito de Jesus, que foi morrer na cruz e ressuscitar por nós. Então Marcos vai focar muito nisso. 20% do livro do Evangelho de Marcos fala sobre a cruz e a ressurreição. E o Evangelho de Marcos é um evangelho estruturado por tópicos em ordem cronológica. Então, se a gente quer saber a ordem das coisas do ministério de Jesus, nós vamos para o Evangelho de Marcos. E aí a gente faz um esqueleto de Marcos e pega Mateus, Lucas e João e vai inserindo no meio. Porque Marcos é curtinho, tem 16 capítulos, mas é aquele que está escrito em ordem cronológica, em tópico certinho. Então eu falei que ele dá ênfase à ação de Jesus e ele mostra um Jesus presente e ativo no meio do povo, tá? Tem parábolas, mostra parábolas sim, tem 8 parábolas no Evangelho de Marcos, e sendo que uma é exclusiva, que está em Marcos, capítulo 4, versículo 26 a 29. Do 1 ao capítulo 10, o ministério de Jesus, as ações de Jesus, o corre de Jesus, porque quando a gente lê Marcos, nós ficamos exatamente com essa sensação de Jesus indo de um lado para o outro, agindo, trabalhando sem parar, porque ele não conta de Jesus parando no Sermão do Monte, Jesus parando para ensinar, Jesus parando para conversar com os discípulos. Marcos não dá esses detalhes, então ele só mostra o corre de Jesus mesmo. Do capítulo 11 ao 13, nós vamos ver então Jesus em Jerusalém, e do 14 ao 16, a paixão de Jesus e a sua ressurreição. Então esse é o Evangelho de Marcos. E aí tá faltando Lucas. Lucas é médico, era médico, considerado então um gentil convertido ao cristianismo. Não há dado suficiente para dizer que ele era judeu, e a tendência, então, por tudo o que ele escreve, a dizer-se, a defender que ele era, então, um não-judeu, um gentil convertido ao cristianismo. Lucas foi amigo íntimo e companheiro de Paulo, viajou com Paulo, escreveu o Evangelho de Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos. Os 2 livros são continuidade, se complementam, e ele escreveu para Teófilo, para um amigo seu, Teófilo, querendo contar. Por Lucas ser médico, ele não só dá detalhes dos milagres, das curas, dos sinais de Jesus, mas ele tem uma narrativa, ele conta de uma forma muito precisa a vida de Jesus, que é característica dos médicos. Tem até uma palavrinha técnica chamada anamnese, que é a história da doença. Então Lucas, ele tem conhecimento, ele tem condições para fazer isso, e ele faz no livro de Lucas. E ele apresenta então Cristo como o Filho do Homem, como o homem perfeito. Deve ter sido escrito, disse que foi escrito aí por volta do ano 60, entre 59 e 63, e é o mais abrangente dos evangelhos, porque Mateus, ele é abrangente e detalhista nos ensinos de Jesus. Lucas, ele acaba detalhando mais coisas. E Lucas, por sua formação, por sua profissão de médico, ele então destaca Jesus, o relacionamento de Jesus com as pessoas. Não só a parte ministerial, o Jesus como o que cura, mas também aquele que se relaciona de forma individual.
Então ele mostra os relacionamentos de Jesus, mostra Jesus orando. E Lucas mostra com mais detalhes do que os outros os relacionamentos de Jesus com as mulheres, tá? Então Lucas, médico, companheiro de Paulo, proveniente da Síria. Nós vamos ler as epístolas de Paulo, então essas informações a respeito de Lucas estão escritas lá nas epístolas de Paulo. Não vou ficar citando e lendo aqui para ganharmos tempo. Ele viajou bastante com Paulo e depois acabou fixando residência lá em Filipos. É o mais longo dos evangelhos, é o evangelho que tem uma descrição mais completa de Jesus. Ele apresenta então Jesus como filho do homem, como homem perfeito, e ele apresenta Jesus como o salvador de todos. Dos milagres de Jesus, nós vamos ver que muitos, né? Tem 4 dos milagres aí que só tem em Lucas. Nós vamos ver que Lucas dá uma descrição muito detalhada da tentação de Jesus. Essa semana nós já vamos ver isso. Um aprendizado muito grande. O que mais que tem aqui sobre Lucas? Bom, para destacarmos agora nessa introdução, é isso. Certo? Então, porque aqui tem 4 evangelhos? Porque cada um tem um objetivo diferente, cada um apresentando um aspecto de Jesus. E não tem um que é mais importante do que o outro. É completo dentro do seu objetivo. Conforme nós formos lendo os evangelhos, nós vamos então entendendo melhor essas diferenças entre os 4. E aí vai ficando mais fácil da gente... Essas perguntas que geralmente são feitas. Por que Mateus fala isso, o outro não fala? Enfim, vamos avançar. Vamos abrir as Bíblias então em Mateus, capítulo 3, que é a leitura de hoje. Então vamos lá, Mateus 3 é um capítulo curtinho, tem só 17 versículos. Nós vamos ver então Mateus falando sobre João Batista. Versículo 1. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia. Aqui então se passaram 30 anos. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia, perto, uma área ali perto então de Jericó, e dizendo: arrependei-vos, porque já o reino dos céus é chegado. Então Mateus, por apresentar Jesus como Messias, ele usa muito o reino dos céus, o reino, porque ele apresenta Jesus como um Messias, como o Rei dos Reis. Porque este é aquele anunciado pelo profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Isaías 40, versículo 3. E tinha João sua veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então iam ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província ao redor do Jordão. E eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. E Mateus é que traz aquela expressão, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Então, Mateus vai apresentar João Batista pregando no deserto e chamando o povo ao arrependimento e convocando para o batismo. E nessa descrição aqui de João Batista, em certo dia, versículo 13, veio Jesus da Galileia ter com João junto ao Jordão para ser batizado por ele. E aqui vai começar então o ministério de Jesus. Mas João opunha-se-lhe. João não queria batizar Jesus, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, tu vens a mim? E Jesus respondendo disso: deixa por agora. Então deixa que eu seja batizado, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu.
E Jesus, depois que foi batizado, saiu logo da água. E eis que os céus se abriram para ele, e foi visto o Espírito de Deus, que em forma de pomba descia e vinha sobre ele. João Batista viu, né, essa forma que lembra uma pomba. Eu falei sobre isso lá, quando nós estávamos falando sobre as visões de Ezequiel, depois as visões de Daniel. O como é usado isso para que nós tenhamos uma ideia do que é. E aqui está falando em forma de pomba. Não significa que era uma pomba. É em forma de. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então, é um capítulo curtinho. Nós já vamos ver mais sobre o batismo de Jesus e a diferença aqui com Mateus. Vamos para outra parte, outra referência da leitura de hoje, que é Marcos 1. Capítulo de Marcos 1, então, é um pouquinho maior. E aí nós vamos ver aquilo que eu acabei de falar na introdução aos evangelhos, que Marcos não fala do nascimento de Jesus, não fala de genealogia, não fala nada disso, ele simplesmente entra na ação, começa já com a ação. Princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, evangelho significa boas novas, então, o início das boas novas. Então, para Marcos, o início das boas novas é exatamente quando começa a ação. Como está escrito nos profetas: eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Nós vimos isso lá em Malaquias 3:1. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Leia Malaquias 3:1. Batizava João no deserto e pregava o batismo do arrependimento para a remissão dos pecados. E iam ter com ele toda a província da Judéia e de Jerusalém, e eram todos batizados por ele no Rio Jordão, confessando seus pecados. E João andava vestido de pelos de camelo e com um cinto de couro ao redor de seus lombos, e comia gafanhotos e mel silvestre. E pregava dizendo: venha após mim um que é mais poderoso do que eu, ao qual eu não sou digno sequer de amarrar as sandálias. Eu, em verdade, batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Aconteceu naqueles dias o quê? Naqueles dias que vai se encerrar o ministério de João Batista. Foi um ministério muito curto. Que Jesus, tendo ido de Nazaré da Galileia, foi batizado por João no Rio Jordão. E logo subindo da água, ele viu os céus abertos e o Espírito como uma pomba. Então não é uma pomba, é como. Vimos em Mateus, fala como. Mateus fala em forma de pomba. Aqui como uma pomba, não é uma pomba. Que dizia: tu és... E ouviu-se uma voz dos céus que dizia: tu és meu filho amado, em quem me comprazo. Ponto. Versículo 12. Em versículo 13, vai tratar da tentação de Jesus. Somente 2 versículos. Faz uma marquinha aí, que nós vamos falar sobre a tentação de Jesus quando chegarmos lá em Lucas, porque Lucas vai dar uma descrição detalhada da tentação de Jesus. Aqui só está escrito o seguinte, que assim que Jesus foi batizado, imediatamente o Espírito Santo, está com letra maiúscula, impulsionou-lhe para o deserto, e esteve ali no deserto 40 dias, e foi tentado por Satanás, e estava com as feras, e os anjos o serviam. E aí, versículo do 14 até o 20, é a ação de Jesus ali, o chamado de Jesus. Olha só, mas depois que João foi para o cárcere, Jesus veio para a Galileia pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. E aí do 16 em diante, Jesus vem então chamando os discípulos, montando sua equipe. Marcos é muito prático. Ele não fica dando muitos detalhes. É o suficiente. O suficiente apenas para mostrar a ação.
E aí aqui no capítulo 1, já no versículo 21, já tem então a atuação de Jesus. E entraram em Cafarnaum e logo no dia de sábado, entrando ele na sinagoga, ali ensinava. Versículo 21, o que se destaca? Jesus ensinando. Vamos para o versículo 24 aqui, que é o que eu quero chamar a atenção. Então Jesus, né, um espírito ali, versículo 23, estava na sinagoga deles um homem com espírito imundo, o qual exclamou, dizendo, deixa-nos, o que tens a ver conosco, Jesus Nazareno? Viestes nos destruir? Sei que és o Santo de Deus. E aí Jesus o repreendeu, dizendo, fica quieto e sai dele. Jesus não ficou conversando, mandou ficar quieto e sair. E o espírito imundo, clamando em grande voz, saiu dele. E todos se maravilhavam de tal maneira que comentaram entre si, dizendo, o que é isso? Que doutrina nova é essa? Que autoridade é essa? E o versículo 28, e logo se espalhou a sua fama por toda a província da Galileia. Ainda era aqui mais local. E logo saindo da sinagoga foram à casa de Simão e de André, com Tiago e João. É o capítulo mais longo de hoje. Vamos lá. E a sogra de Simão jazia doente e com febre, e logo lhe falaram dela. E Jesus, então, pegou pela mão, e a febre a deixou. E aí levantou e foi servir os discípulos. Versículo 32. E no final da tarde, logo ao pôr do sol, traziam para ele todos é 100% dos que tinham enfermidades e os endemoniados. Dali da onde eles estavam, todos. Preste atenção nisso. Versículo. E toda a cidade se ajuntou à porta. Versículo 34. E curou muitos que estavam enfermos e expulsou muitos demônios. E não deixava falar os demônios. Preste atenção nos detalhes. Trouxeram para Jesus todos os que estavam doentes e traziam para ele todos os que tinham enfermidades e os endemoniados. Mas Jesus não curou a todos, Jesus curou a muitos. O objetivo de Jesus não é curar a todos, o objetivo de Jesus é a alma, é a salvação. Todos os doentes foram levados para Jesus, mas Jesus não curou a todos. Não é o mesmo plano, não é o mesmo objetivo para todos nós. Há objetivos diferentes, há planos diferentes. Versículo 35. E levantando-se pela manhã muito cedo, ainda escuro, e aí entre 3 e 6 horas da manhã, saiu e foi a um lugar deserto, e ali orava. E seguiram-no Simão e os que estavam com ele, e achando-o disseram-lhe, ou seja, no 36, saíram procurando por Jesus. Aí no 37, acharam e disseram, então está todo mundo te procurando. E ele disse, vamos às aldeias vizinhas para que pregue também ali, porque eu vim para isso, eu vim para pregar. Entende? Eu vim para pregar. Por isso que ele não cura todos. E ele pregava nas sinagogas deles em toda a Galileia e expulsava os demônios. Versículo 40. E um leproso veio ao encontro, rogando e pondo-se de joelhos, lhe dizia, se queres, pode limpar-me. E Jesus, sentindo misericórdia dele, estendeu sua mão, tocou-o e disse-lhe, quero ser limpo. E tendo ele dito isso, logo a lepra se foi e ficou limpo. Então ele, Jesus, falou para o leproso, né? Advertindo severamente. O que é isso, né? Exigindo ali um cuidado da parte desse ex-leproso. E disse, olha, não digas a ninguém, não conte para ninguém. Porém, vai antes, te mostre ao sacerdote, oferece pela tua purificação que está na lei, lá em Levítico 14, para testemunho, para mostrar que você realmente está curado da lepra. Mas o ex-leproso que recebeu a cura de Jesus não obedeceu Jesus. No 44, Jesus fala, não digas a ninguém,
antes de falar com o sacerdote. É o 45. Mas tendo ele saído, ou seja, saiu da presença de Jesus, já começou a apregoar muitas coisas e a divulgar a cura, o que acontecera. E aí, por conta disso, Jesus não pôde mais entrar publicamente na cidade de Cafarnaum. E aí procurava ficar nos lugares desertos. E de todas as partes que ouviam falar de Jesus, o procuravam onde ele estava. Tá? Então, aí o leproso recebeu a cura, se torna um ex-leproso. Jesus fala, vai antes lá cumprir a lei com o sacerdote. E o ex-leproso não fez isso. Sai já falando de Jesus. E isso acaba prejudicando, porque Jesus, então, a partir dali não pode mais entrar livremente e publicamente na cidade ali de Cafarnaum. Precisa se afastar. E na leitura de hoje, então, agora, para encerrar, nós vamos para Lucas 3. Então, Lucas vai mostrar também ali a pregação de João Batista, porque é uma profecia que se cumpre, Isaías 40, Malaquias 3 e outras referências. Algumas coisas que eu quero chamar a atenção aqui. Então, vamos lá. Do 1 ao 6, o início do ministério de João Batista. Do 7 ao 14, a pregação de João Batista, chamando o povo para o arrependimento, para o batismo de arrependimento. Do 15 ao 20, tem algo bem interessante aqui. Eu vou ler menos versículos por conta do tempo, mas o do 15 ao 20, o testemunho de João Batista era tão forte que o povo começou a achar que ele era o Messias. No versículo 15. E estando o povo em expectação, porque lembra lá no período interbíblico que eu falei da situação de Israel nesse tempo? Então o povo estava sofrendo demais, estava debaixo do Império Romano, eles estavam esperando o Messias político mesmo. Então quando João Batista começa a falar sobre arrependimento, e o testemunho dele era tão forte que o povo começou a achar que João Batista era o Messias. Então, estando o povo em expectação e pensando todos de João em seus corações se porventura seria o Cristo, respondeu João a todos dizendo, eu na verdade batizo com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar a correia de suas sandálias. Ele tem a pá em sua mão, ele limpará a sua eira e ajuntará o trigo em seu celeiro, mas a palha queimará com fogo que nunca se apaga. E ele então anunciava isso para o povo. Aí o versículo 19. Então Herodes o tetrarca, sendo repreendido por João Batista, por causa que tinha pego ali a mulher de Filipe, seu irmão, e por todas as maldades que tinha feito Herodes, acrescentou também sobre todas as coisas ainda esta, a de encerrar João na prisão. Aqui Lucas está se adiantando e contando o versículo 19 e 20 antes de terminar de contar o ministério de João Batista, porque tem algo aqui ainda, que é o batismo de Jesus. E aí depois do batismo de Jesus, Jesus vai para o deserto, vai sofrer a tentação, vai passar pela tentação, e aí depois do batismo de Jesus, então João Batista é preso. E aí o versículo 21, e aconteceu que como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. Versículo 22, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia, tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Então, nos 3 lugares, Mateus, Lucas, que nós lemos hoje, e Marcos, que nós lemos sobre o batismo de Jesus, em todos os lugares não fala que foi uma pomba que desceu, fala em forma de pomba, como uma pomba. Aí no versículo 23, então Lucas, do 23 até o 38, Lucas vai trazer então a genealogia de Jesus, e eu vou pedir bastante atenção,
porque é um ponto de muitas mensagens, muitas perguntas. É um ponto que muitos estudiosos discordam. Então, eu vou dar aqui o que eu vou falar, como é que eu entendo essa passagem, mas vamos prestar bastante atenção então. Olha o versículo 23 da sua Bíblia. Jesus se batizou então antes dos 30. Né? E o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos. Filho de José e José de Eli. E aí nós vamos do 24 até o 38. Lendo, né, do 23 até o 38, lendo a genealogia. Se você pegar, é só Mateus e Lucas que trazem a genealogia, certo? Mateus mostra a genealogia de Jesus na visão de José como descendente de Davi, que é da tribo de Judá e vai até Abraão. Aqui Lucas vai trazer a genealogia que vai de Jesus até Adão, ao invés de Abraão. Então, Lucas vai um pouquinho para frente. Se nós olharmos de Jesus até Davi, se vocês pegarem nome por nome, de Jesus até Davi aqui e Jesus até Davi lá em Mateus, vocês vão ver que os nomes dos pais não são os mesmos, estão diferentes. Há muitas especulações sobre isso, mas a tendência, aquela que é mais aceita e que eu também concordo, é a de que, preste atenção, Mateus vai mostrar a genealogia de Jesus com base no pai José. Só que lembre, quando nós lemos sobre o nascimento de Jesus em Mateus, José não é o pai de sangue de Jesus, é o pai adotivo. Então, para não gerar nenhum tipo de questionamento, Lucas vem mostrar que Jesus é descendente de Davi, é da tribo de Judá também, do lado da mãe. O que significa isso, Janaína? Significa que aqui Lucas está mostrando a genealogia de Maria. E aí Maria também é da tribo de Judá, descendente de Davi. Então, em Mateus são realmente ali a linha de José. Aqui em Lucas é a linha de Maria. Entende-se o quê? Entende-se, né? Lá em Mateus 1,16 fala que José era filho de Jacó. Só que quando ele casa com Maria, que é filha de Eli, não é Jacó lá de Gênesis, tá? É aqui o pai de José, aqui nesse tempo aqui. É só o nome igual. Maria, filha de Eli, entende-se pela literatura extra-bíblica que esse Eli, pai de Maria, não tinha filho homem. Então, o que a gente lê lá na lei de Moisés, lá no Pentateuco, lá em Números, que quando um homem não tinha filhos homens, a sua filha casava, este genro se tornaria como seu filho. Então aqui Lucas mostra essa linha de genealogia. Então entende-se que Maria não tinha um irmão homem, que o seu pai Eli não tinha filhos homens. Então quando José casa com ela, se torna como que filho, né, de Eli. Então vem aqui citando a genealogia de Maria, mas nomeando José como filho de Eli, porque José se torna, ao casar com Maria, o filho. Não só genro, mas filho, já que ele não tinha filho. Deu para entender a diferença? Que para mim muitas vezes é claro, mas a forma de explicar, eu gosto de quando é no quadro, porque escrevendo fica mais fácil. E se nós observarmos aqui no versículo 23, tá assim, né? Olha na sua Bíblia. E o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, como se cuidava, filho de José. Esse como se cuidava, no original, é filho adotivo, como se cuidava. Então José cuidava de Jesus como seu filho.
embora saibamos que não era. Era adotivo, de criação. Tá? Então, essa expressão aqui, como se cuidava. Lucas 3:23. Dá uma olhadinha na sua Bíblia e veja como é que tá aí essa expressão. Deixa eu pegar aqui em outra versão. Só para... Segundo o que está escrito na lei do Senhor, todo macho... Não, estou lendo o versículo errado. Capítulo 3, versículo 23. E o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo como se cuidava, filho de José e José de Eli. Então, olha só, como se pensava, né? O pai, falando de adoção. Jesus, como se pensava, filho de José, como se dizia que era filho de José. É esse filho de criação. O que é interessante é que não dá espaço para ninguém falar nada, né? Jesus, então, descende de Davi, tanto por parte de pai adotivo, como parte de mãe. Eu acho isso, assim, bem interessante. Amém? Então, estamos encerrando mais um dia na nossa leitura do Novo Testamento em ordem cronológica. Que Deus abençoe, Deus recompense por esse tempo passado aqui. E lembre-se, como eu sempre falo, Deus já renovou as suas misericórdias para nós hoje. Basta nós, compete a nós, fazemos de hoje um dia abençoado, conforme está em Colossenses 3:23. Leiam Colossenses 3:23. Amém? Deus abençoe, fiquem com Deus e até amanhã.